E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o professor Davi Jefferson. Estou mais uma vez com cada um de vocês. Espero que você, que toda a sua família estejam todos muito bem e que nós possamos continuar seguindo, avançando e confiando de que muito em breve estaremos juntos de modo presencial para darmos sequência a esse processo de construção do conhecimento. Mas enquanto isso, nós vamos seguindo aqui juntos pelo canal Eduque Mais SCPE e hoje com a nossa aula de arte de número 18. Só que antes, vamos para o nosso momento de correção. É a hora da correção da atividade da aula de número 17, nossa última aula. Então vamos lá ver como foram as questões e como ficou cada uma das respostas. Para a primeira questão, nós tínhamos essa imagem e aí a questão dizia o seguinte: a imagem estabelece uma importante atuação no meio artístico. Conforme estudamos, a ilustração a seguir representa qual tipo de imagem? Então, nós vimos que existem as imagens artificiais e que existem as imagens naturais. As artificiais, aquelas que têm a interferência humana, e as naturais, que não sofrem esse processo de interferência da mão humana. Então, a imagem belíssima que nós tínhamos aí nessa atividade nos dava já margem para uma imagem natural sem a interferência humana. Então, para a primeira questão, a resposta, imagem natural. A segunda questão dizia o seguinte: quando uma imagem é desenvolvida, é necessário haver uma análise da obra para compreender tudo o que está lhe envolvendo. Existe um elemento de análise que faz com que você perceba cada detalhe, podendo assim identificar tudo o que está visível na imagem. Para este processo, chamamos de... E aí a resposta era justamente descrição. É quando nós podemos analisar cada elemento que está visível naquela imagem. Por exemplo, a imagem da atividade anterior, da questão anterior. Nós tínhamos ali um belíssimo mar, como vocês podem ver aí na tela. Nós temos as nuvens, o sol, a água, a própria areia da praia. Então, nós temos todos os elementos, o céu. Então, tudo isso que nós fazemos é descritivo. É essa possibilidade que existe de nós analisarmos cada elemento que existe na composição desta imagem. Então, para a segunda questão, a alternativa correta, letra A, processo de descrição. Terceira questão. Sobre o uso da imagem na mídia, assinale a alternativa correta. Então, nós tínhamos aí 4 alternativas, 3 que estavam incorretas em relação a esse uso da imagem na mídia e apenas uma correta, que era justamente a letra B, que traz a seguinte característica: existe um processo de planejamento para a produção dessa imagem. Como nós vimos na aula anterior, o processo de criação de uma imagem para a mídia, ela não acontece de qualquer modo ou de supetão. Muito pelo contrário,
nós temos todo um processo de planejamento. Então, o público-alvo vai ser uma análise do planejamento. Além disso, a forma em que essa imagem ela vai ser estruturada. Então, são todos os elementos que são pensados. Se existe uma quantidade de elementos pensados para que essa imagem ela se torne concreta, esteja na mídia, existe todo um processo de planejamento. Então, terceira questão, letra B, a alternativa correta. Para a quarta questão, pediu o seguinte: assinale a alternativa em que tem uma imagem que foi usada com um caráter social, ou seja, sua criação é voltada para a conscientização. Nós vimos na aula anterior que um dos elementos cruciais na utilização das imagens é esse fator social, ou seja, quando interfere na vida da sociedade de algum modo. E aqui traz justamente um direcionamento para esse processo de criação voltada para a conscientização. Então, quando nós olhamos para as 4 imagens que nós tínhamos como possibilidade para desenvolvimento dessa questão, nós vemos que tem 3 que visa vender um produto, mas existe uma, que é a letra B, que traz justamente essa essência voltada para a conscientização em relação a essa segurança que nós temos ali. Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Então, a importância das crianças estarem no banco de trás, utilizando o cinto de segurança. Então, todo um trabalho de conscientização através de uma imagem que, por conscientizar, traz consigo um processo de interferência para a função social. E a quinta questão, sobre a função social das imagens na mídia, é incorreto afirmar que, e sempre que vocês se depararem com um enunciado, muito cuidado quando pede correto ou incorreto. A maioria das questões pede que você assinale a alternativa correta. Por este motivo, quando nos deparamos com uma questão que pede a alternativa incorreta, se não houver atenção, claro que você vai acabar marcando uma alternativa correta, porém, vai errar a questão, visto que o enunciado pede que você assinale a alternativa incorreta. Sobre a função social da imagem, a única alternativa incorreta que nós tínhamos aí era a letra C. Visa vender um produto. Esse é um processo mercadológico, não é um processo social, é um processo de venda. Então, não tem um processo de conscientização, um processo voltado para análise crítica, mas simplesmente o produto, a arte, ela é desenvolvida apenas visando a venda de um determinado produto. Então, quinta questão, nós temos aí como incorreta a alternativa C. Essa foi a nossa atividade da aula 17 e a nossa aula de hoje tem uma temática bem interessante. O hibridismo como linguagem nas expressões artísticas. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse processo do hibridismo como linguagem nas expressões artísticas. Ou seja, como é que esse processo se desenvolve quando uma arte ela se une a outra para transformar-se em uma outra arte para a sociedade, para um público destinado. Então, nós vamos ver isso bem pontual. Então, fica conosco, continue aí assistindo a aula, porque agora entramos na temática da aula de número 18. Artes híbridas. Primeiro é preciso compreendermos o hibridismo e entendermos aí as artes híbridas. O hibridismo é o potencial de unir, mesclar e juntar. A característica maior resulta de 2 naturezas distintas. Convido você a pensar comigo. Imagine que eu tenho aqui, na minha mão, uma substância amarelada e eu tenho nessa outra mão uma outra substância vermelha. E aí eu tenho um recipiente que não tem nenhuma outra substância e eu vou juntar esses 2 elementos, o amarelo com o vermelho. Automaticamente, nós sabemos, vai resultar em uma outra cor. Nós vamos ter um laranja, possivelmente com essa mistura de acordo com as tonalidades e a quantidade de uma para com a outra. Então percebam, amarelo, vermelho, 2 substâncias distintas, cada uma com sua cor própria.
Quando eu utilizo as duas juntas, misturadas, eu tenho uma terceira substância. Talvez eram substâncias diferentes, cada uma tendo a sua representatividade, mas que quando elas são unidas, geram uma outra substância. O processo do hibridismo é justamente isso. É a possibilidade de nós fazermos um cruzamento de uma coisa que já existe com uma outra e, a partir dessa unidade, nós termos uma terceira via, que é justamente essa característica maior. Ou seja, eu utilizo de um artifício juntamente com outro para resultar em um terceiro. Mas como é que esse processo do hibridismo se desenvolve dentro das artes? E é aí que nós temos as artes híbridas. É a conjunção de todas as formas de artes num único recipiente. Os exemplos que eu dei com as cores, com os elementos, com as substâncias, é o mesmo que nós pegarmos diferentes modelos de arte, juntarmos para termos uma terceira via. Ou seja, a categoria arte híbrida é dedicada especificamente aos projetos híbridos e transdisciplinares de hoje e abordagens à arte da mídia. A ênfase principal é o processo de fusão de diferentes mídias e gêneros em novas formas de expressão artística, bem como o ato de transcender as fronteiras entre arte e pesquisa, arte e ativismo social ou político, arte e cultura pop. Ou seja, a ideia central dos movimentos híbridos voltados para a arte é justamente mesclar um estilo de arte com outro estilo e, a partir disso, nós termos um novo estilo de arte. E aí é o processo interdisciplinar que, por exemplo, nós podemos utilizar a língua portuguesa juntamente com a química, juntamente com a matemática, num processo envolvente de uma com a outra, cada uma com as suas especialidades artisticamente falando, e aí a gente utiliza todo o processo. Pega um elemento textual lá em língua portuguesa e a gente mistura com os fatores químicos, trazendo uma relação de sentido entre linguagem e fórmula química. E aí é esse cruzamento que vai sendo chamado de hibridismo. E isso na arte tem surtido um efeito incrível e muito proveitoso. Além disso, nós temos o processo de ocorrência do hibridismo. No campo das artes, o hibridismo ocorre em diversos níveis, desde o cruzamento de estilos até o cruzamento de materiais, ou seja, de épocas e aquilo que se tem na época em que as artes elas passam por esse processo de unidade, de mistura. Segundo Catani, o híbrido na arte representa e apresenta a característica de fusão, em que os elementos constituintes da obra se perdem para dar origem a um terceiro elemento. Ou seja, eu vou perder um pouquinho da característica desse estilo de arte, perco um pouquinho da característica de outro estilo de arte, mas quando eu uno, quando eu misturo, é justamente para resultar em um terceiro estilo de arte, e já já eu vou dar um exemplo para vocês. Esses elementos eles seriam ainda de gêneros diferentes, como natureza e cultura, política, ciência, peixe e gato, lobisomem, que é justamente essa mistura, metade animal, metade homem. Por exemplo, o teatro. O teatro, a ópera, são exemplos de artes híbridas, ou seja, faz uso, por exemplo, da parte da oralidade, pega um pouquinho da interpretação, que é própria do teatro, envolve com a música, tem toda uma questão de elementos para além disso, que nós chamamos da parte de cenário. Então nós vamos ter a arte de pintura, a arte de tecer, de costurar. Então é um misto de arte que está envolvida num único recipiente, o teatro, para formar um novo estilo de arte, visto que nós temos todos os elementos. Por exemplo, mesmo sendo um teatro de pantomima, que é quando não se utiliza a fala, tem apenas as expressões do corpo, a expressão da face, às vezes música para envolver tanto o ator quanto a plateia, mesmo assim a gente tem o processo híbrido.
a gente utiliza do processo interpretativo, a gente utiliza da música para casar justamente com aquela interpretação que não tem fala, e por vezes nós vamos ter aí diversos elementos cênicos, que aí é a parte material, que faz parte também de outros gêneros artísticos, como um vaso, por exemplo, de um artesão, que já é um outro tipo de arte. Então, o hibridismo, em síntese, é justamente essa possibilidade de unir uma arte à outra, e aí nós termos apenas uma nova arte em que dentro dela existem várias outras. E aí a gente já vai encaminhando já para essa parte final e a gente precisa entender a importância da arte híbrida. As artes híbridas, portanto, apontam para a importância de transpor fronteiras, combinar linguagens, cruzar áreas do conhecimento, proporcionar uma visão holística de diferentes saberes para enriquecer o pensamento, ou seja, essa arte híbrida faz com que nós consigamos perceber o todo a partir de uma nova criação. Ou seja, a mistura das artes criando arte. Então é mostrar isso. É justamente essa possibilidade de entrelaçar tanto os viés do conhecimento, como também todos os elementos que transcendem aquilo que a própria arte ela pode propor. Gente, é isso a importância da arte na nossa vida. É esse hibridismo. É essa possibilidade de você pegar o desenho que você faz, nele você poder colocar uma linguagem verbal, um texto, você utilizar aquilo para ilustrar uma sala, ilustrar um apartamento, uma casa, enfim. É você pegar a sua arte, unir a outros estilos de arte e aí você constrói de fato um processo de artes híbridas. E aí nós temos a performance na arte, como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos a construção dos atores com na cabeça tipo telas de TV, como se eles fossem essas TVs ambulantes, mas você percebe o corpo e você percebe na cabeça o que está se passando nos bastidores. Então, essa performance de arte, também conhecida como performance artística, surgiu por volta da década de 1960 e consiste numa forma de expressão artística que pode incluir várias disciplinas diferentes, como a música, a poesia, vídeo, o próprio teatro. Este tipo de evento poderia ser improvisado pelos artistas e podia ter ou não um público. Então, algo direcionado ou não, ter o público ou não, mas o que valia de fato era esse envolvimento dos vários estilos de arte para gerar justamente o processo da performance. E aí nós temos alguns exemplos, a gente percebe aí a utilização dos alvos, e aí quando unidos formam os óculos, a gente vai perceber do outro lado da imagem, homens com bolsas de papelão formando um rosto, e aí tem essa questão do homem e aquilo que é material. Então, todos os elementos de arte, quando eles são unidos, quando se unem um com o outro, nós temos o processo do hibridismo na arte. Vejam, por exemplo, essa imagem que nós temos vários recortes. Óbvio que nós percebemos que são pessoas diferentes que têm ali unindo as partes, mas, em suma, a arte híbrida ela visa isso. Visa justamente fazer com que nós peguemos partes diferentes para formar um todo que aparentemente será igual. Ou seja, nós temos ali as partes desproporcionadas, claro, porém a gente consegue entender que a ideia é mostrar uma mulher que está em pé, fazendo uma pose, como nós podemos ver nessa imagem. A imagem do meio nós temos uma mistura de animal com humano, e a outra imagem a gente tem uma mistura também ali, como se fosse um sapo com a planta, então diferentes seres formando uma só imagem. Então, em suma, a arte híbrida, o hibridismo como linguagens nas expressões artísticas é justamente isso. São as diversas possibilidades que nós temos de unir artes e formarmos uma terceira via, um novo estilo de arte. Inclusive, isso é intimista, moderno e contemporâneo. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências dos materiais para a produção dessa aula. Nós nos encontraremos na próxima aula. Quero expressar aqui a minha alegria
de poder estar mais uma vez podendo colaborar para a construção do conhecimento. Agora é hora de fazer a sua atividade. Aproveita, responde, está bem tranquila. Com certeza, após a aula, você consegue responder a nossa atividade. Claro, sem se esquecer, lembrando sempre, quem exercita aquilo que aprende, torna-se cada vez melhor naquilo que faz. Um abraço, até a próxima aula. Cheiro no coração. Tchau, tchau.